Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Se você gosta de conteúdo de qualidade, pautado pela meditação nas escrituras sagradas, por aquele despertar do interesse ao estudo da teologia e, obviamente, do texto bíblico também, o seu lugar é aqui. Não precisa nem ficar procurando. Pode ficar aqui com a gente que eu tenho certeza que vai ser uma programação que vai abençoar a sua vida, principalmente se você se despertar para esse estudo, se você despertar esse interesse. A ideia aqui do Vejam Só não é trazer uma resposta para você. A ideia é que você se interesse pelos temas que são abordados e estude, pesquise e aprofunde o seu conhecimento nessas temáticas. E a partir daí, você obviamente vai conseguir dar a sua resposta também às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja bem-vindo a mais uma edição. Falando em despertar o estudo, em teologia, você que curte falar sobre o assunto, quer conversar um pouquinho mais sobre essas temáticas, entre lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. Muito bacana receber a sua mensagem, recebo muito carinho do público do Vejam Só. Deixo aqui registrado o meu agradecimento, o que só confirma a importância do programa e como ele tem sido relevante nesse quesito, de realmente despertar o povo de Deus para o estudo das Sagradas Escrituras. Então, muito obrigado pelo carinho. Vai lá, manda sua pergunta, manda sua dúvida, manda sua mensagem. A gente consegue interagir por lá e por lá eu consigo também dar alguns pitacos em algumas dúvidas que, inclusive, rolam aqui no Vejam Só, mas aqui eu não posso. Que eu tenho que ser imparcial, nem que o pessoal pegue no meu pé falando que eu não sou, mas eu tento, viu, gente? Eu tento, de verdade. Vai ser muito bom receber a tua mensagem por lá, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, na sequência vou colocar o tema aí pra você, um tema que é muito interessante porque ele fala muito sobre a nossa vida prática, sobre a nossa prática cristã. E eu tenho certeza que você vai ser edificado e vai aprender bastante, tá bom? Então fica ligadinho aí. Primeiro eu vou apresentar os nossos irmãos que vão nos ajudar nessa caminhada. É com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o pastor Henrique Café, ele que é ministro lá da igreja Bereana. Pastor Henrique, meu irmão, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma alegria recebê-lo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, já começa ganhando ponto, porque eu sou apaixonado por café, eu tenho certeza que eu vou me apaixonar pelo irmão também, pela teologia do irmão, vai ser bênção. O cara que tem café no nome só pode ser bênção. Coisa boa. É coisa boa. Tem coisa boa. Mesmo que você não goste de café, que já me bateram aqui, já que você não tem já o passaram paladar essa, do né? café. Você sabe que jornalista é o seguinte, né? Jornalista não é baú, né? Sim. Contou pro jornalista, ele vai passar pra frente. Tá certo. A gente não guarda segredo, não. Passa pra frente. Uma alegria recebê-lo, meu irmão. Obrigado, prazer. Viu? Obrigado mesmo. Prazer. Vamos começar com as informações da igreja, pastor Henrique. Por favor, passar para quem nos assiste o endereço, dias e horários assim das principais atividades por lá, por favor. Perfeito. Zeca, eu sou da igreja Bereana, que fica na região de São Bernardo do Campo, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Nós temos reuniões às quintas-feiras, 20 horas, domingo, 18 horas, tá? O endereço é Avenida Getúlio Vargas, número 533, no bairro do Baeta Neves, bem próximo ao centro ali do Shopping Metrópole. Boa. Região do ABC tem pouca igreja, né? Pouquíssimo, quase nada. Quase nada. Quase nada. Pouco evangelizada ali a região. Bem, seu meu irmão, obrigado, viu, de novo pelo carinho. As informações da igreja, se você não conseguiu anotar, perdeu, nós vamos deixar durante o programa os contatos do pastor Henrique à sua disposição e também vamos fixá-los lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Então você chega por lá que os contatos vão estar à sua disposição. Pegar informações do ministério, da igreja e, obviamente, se quiser repercutir um pouquinho do tema e do assunto que nós vamos tratar, pode mandar a mensagem para ele por lá também, tá bom? E é com muita alegria que o Vejam Só também recebe nessa oportunidade o reverendo Christopher Yo. E o meu coreano tá cada dia mais afinado. Já falou aqui que tá perfeito já. Com certeza. Em relação ao meu sobrenome, então, tá mais que perfeito. Crespo, você é muito gentil. Acho que é por isso que eu te chamo sempre. Você é muito gentil, muito simpático. Sempre Obrigado. nos ajuda. O meu coreano deve estar péssimo, gente. Péssimo. Obrigado. Mas ele é a gentileza em pessoa. Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, de novo, obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Gratidão é toda minha por me chamar de volta aqui e estar sempre feliz e contente nesse programa. A gente que agradece, meu irmão. É sempre muito bacana recebê-lo, encontrá-lo bem e principalmente poder aprender um pouquinho com o irmão também de tanta graça, de conhecimento que Deus tem dispensado na sua vida.
para a gente começar, vou pedir também as informações da igreja para quem nos assiste. Endereço, dias e horários das atividades por lá. Por favor, pastor. A nossa igreja é a Igreja Presbiteriana do Brasil, então pertence à IPB. E nós temos reuniões, por enquanto, só de domingo de manhã e domingo à tarde, quinzenalmente, ali no centro, no Bom Retiro mesmo, do bairro, na rua Dr. Jorge Miranda, 695, nos Altos. Boa, muito bacana. Então, as informações também da igreja. Nós vamos deixar para você os contatos do reverendo Christopher e também o contato da igreja presbiteriana lá do Bom Retiro, tá bom? Vão aparecer aí para você. Se você perdeu, não anotou, não tem problema, vai lá no nosso perfil do Instagram. Nós vamos deixar tudo anotadinho lá para você também, tá bom? Poder entrar em contato, pegar as informações da igreja, do ministério e, obviamente, quiser repercutir o assunto que nós vamos tratar na noite de hoje. E o texto que nós vamos usar como base para nossa reflexão acho que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, tá bom? Não, talvez o Salmo 23 acho que venha na frente, né? Acho que conhece mais, né? Mas, bom, o Salmo 1 é conhecido de todo cristão e o versículo 1 traz a base para a nossa temática de hoje. O texto diz o seguinte, vou ler aqui para você, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que a gente quer saber é o que significa assentar-se na roda dos escarnecedores. Será que eu não posso, por exemplo, ter comunhão com incrédulos, com ímpios, com pecadores? Mas e se eles forem da minha família, no meu trabalho, na escola? Não posso no recreio estar com aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus? O que significa? Qual a prática, qual a conduta que o cristão deve adotar para estar em obediência com o ensinamento bíblico? Esse que nós vamos tentar responder na noite de hoje. E quem vai começar fazendo as considerações iniciais é o pastor Henrique. Na sequência, o reverendo Christopher terá a palavra. E aí eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, respondendo a nossa enquete, dando a sua opinião também, tá bom? Então fica ligadinho aí para você poder participar também. Vamos lá, pastor Henrique, como é que o irmão responde a nossa pergunta? O que significa assentar-se na roda dos escarnecedores? Perfeito, Zé. Bom, acho que a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que nesse versículo 1, me parece que há uma progressão ali, né? Ele começa dizendo assim, o homem que não anda, depois não se detém, depois se assenta. Me parece que ele primeiro começa de um estágio até se assentar ali na roda dos escarnecedores, né? Então, acho que para a gente ter um pouquinho mais de clareza, o primeiro ponto é entender quem são esses escarnecedores, o que é escarnecer de fato, né? Eu acho que isso elucida bem e pode nos dar um norte de como nós podemos entender essa questão. Então, os escarnecedores são aqueles que zombam de fato, de forma intencional, que falam, proferem palavras, que zombam daquilo que é sagrado, faz pouco caso de Deus, né? São de fato ímpios. E quando o texto diz que nós não devemos nos assentar, ali, ao meu ver, no meu entendimento, há uma conotação no sentido de não nos deixar, não se tornar participante daquilo, né? De alguma maneira, não se deixar influenciar por aquilo que aqueles que estão escarnecendo estão fazendo, né? Então, nessa minha consideração inicial, eu diria que eu iria nesse sentido, né? Entender primeiro o que é escarnecer e esse se assentar e não se deixar influenciar. Não se influenciar por eles. Boa. E aí, reverendo Christopher, como é que o irmão entende o texto e também responde a nossa pergunta, né, do significado desse assentar-se na roda dos escarnecedores? É muito bem apontado pelo pastor Henrique sobre essa progressão. Realmente é uma progressão bem interessante do salmista, né? Que diz que o bem-aventurado homem que não anda, quer dizer, quem não é, ele anda no conselho dos ímpios, quer dizer, olhando mais perto do hebraico, ele segue o conselho, e seguindo o conselho, ele anda no caminho, e depois ele chega a sentar, a se associar, mesmo nos lugares, tomando os mesmos lugares dos escarnecedores. Aí nós temos três verbos em progressão, como bem apontado, e 3 também sinônimos que pode, vamos dizer assim, jogar luz no escarnecedor, que é ímpio, pecador,
e aí o escarnecedor. Então, essas 3 palavras aparecem como sinônimas, né, entre si. Não progressivas. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. São intercambiáveis. Tá, falando da mesma. E sobre a palavra escarnecedor também, né? Em hebraico diz... Aqui é a minha cola aqui, em hebraico. Aqui está dizendo... Usa a palavra letzim. Letzim quer dizer, vem da radical lutz, que é escarnecer, que é zombar. A gíria seria zoar. Sim. Né? Falar irreverentemente, né? O lutz, letzim. Esse verbo aparece algumas vezes no Velho Testamento. Por exemplo, no Salmo 119, o mais longo salmo, né? 119, no versículo 51, nós temos esse versículo talvez nos elucide melhor do que seja o escarnecedor, porque o versículo 51 diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Então, esses que zombam, o verbo zombar aqui também é a mesma palavra lutz, só que em verbo, né, em terceira pessoa, litz. É o mesmo verbo. O que zomba, o que escarnece, é o mesmo que é o escarnecedor, do que o zombador. Só que 51 fala motivação. Os soberbos zombam. Então, esse escárnio que o Salmo 1 está dizendo, na Bíblia toda, em todo o seu contexto, tem que ser entendido como os soberbos do seu coração. É como diz no Salmo 73, que traça todo o perfil, né, de soberbos. No versículo 11 aparece assim, característica assim, marcante do soberbo, que a Bíblia fala de soberbo, não simplesmente arrogante. Ali ele fala assim: Deus nem vai saber. Ele faz as boas obras, ele faz as más obras e diz: Deus nem vai saber. Deus nem vai saber. Como o soberano conhecerá? Né? É a pergunta traduzida de forma mais chique. Então, Deus nem vai saber. Esse é o soberbo. Ele não só não crê em Deus, mas no Salmo 73, ele faz parte da igreja do Velho Testamento e não crê em Deus na prática. Então, respondendo também, como você pediu da nossa pergunta aqui do tema de hoje, acho que escarnecedor do Salmo 1 não é só os incrédulos que estão fora da igreja, mas são os que estão na igreja, professam a fé da igreja ou da denominação, mas na prática não creem. Sim, se não creem nisso, né? Até porque se a gente for pensar nisso de dentro e de fora, às vezes pode ter muito ímpio que tem temor. Isso. Ele pode não professar fé, mas ele tem temor, ele respeita. Em alguns casos você até vê, né? A pessoa fala, não fica brincando com isso, né? Tal. Sim, bom, você viu que tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero também, e vou insistir com meus convidados, que eles entrem em questões práticas da nossa vida, do nosso cotidiano. Poxa, será que o assentar significa que eu não posso... Eles já falaram de uma progressão, mas então quer dizer que eu posso sentar junto com o pessoal, mas só não tá não praticar? Nós vamos ver isso daí também, que eu quero ver que eles vão falar da vida prática, tá bom? Como é que funciona isso na prática. Antes, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, entrando lá no nosso Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá e você vai encontrar, além de toda a interação com o Vejam Só, as nossas enquetes, tá bom? Para o programa de hoje, nós colocamos a seguinte pergunta para você. Não se assentar na roda dos escarnecedores significa que não devo estar com incrédulos, ou seja, não devo andar na companhia deles, não devo me assentar com eles. Paulo depois vai falar até dessa questão do jugo desigual também, né? Pra gente não ter essa parceria com aqueles que não são da luz. É isso que significa? Então você vote na opção sim. Realmente, não se assentar na roda significa que eu não devo andar com os incrédulos, não devo estar com eles. Ou, se você acha que não significa isso, você vote em não. Ou seja, eu posso estar com eles, mas não serei influenciado por eles. Até porque Jesus também vai dizer que nós temos que ser luz do mundo. E ninguém vai acender uma luz e deixar a luz embaixo da cama. Tá aí um contraponto também. Tive um insight aqui. Depois eu quero ver o que eles vão falar também. Bom, vá lá, vote, dê a sua opinião. Na postagem seguinte você justifica. Nós vamos pegar algumas dessas opiniões e colocar aqui no nosso bate-papo também.
Tá bom? Pastor Henrique, eu vou começar então querendo algumas explicações do irmão com sentido dessa progressão que o irmão defendeu. Numa questão prática, o que seria isso? Seria cada vez mais ser influenciado por essas opiniões divergentes da fé? É essa a ideia? Isso. O sentido da progressão aqui é quando nós vamos dando pequenas concessões. Eu acredito nesse sentido. Por exemplo, Paulo fala, quando ele vai tratar o pecado ali na carta de 1 Coríntios, ele diz assim, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? No sentido assim, se vocês forem coniventes com esse pecado agora, isso pode se espalhar, né? E quando o assunto é a nossa relação com o ímpio, com o incrédulo, com alguém que não professa a mesma fé, que tem uma outra cosmovisão, pensa de uma outra maneira, o cristão que ele é maduro, ele precisa entender até onde ele pode ir, né? Então, vamos usar o contexto bem recente agora, bloco de carnaval, né? Então, assim, entra aquela polêmica, eu posso pular, não posso, ou eu posso fazer um bloco de evangelização para ir no carnaval evangelizar. E aí você vai olhar, você precisa entender, será que você está maduro o suficiente para estar naquele ambiente? Será que pode ou não pode, né? Então, eu creio que essa progressão são aquelas pequenas concessões, é que eu quero ir para a parte mais prática ali, pequenas concessões que nós vamos nos deixando levar, por exemplo, ambiente de trabalho, aquela resenha que você tem no almoço. Então, você está com seus amigos ali e, de repente, surge um assunto inapropriado. Só que você está junto, você não quer ser aquela pessoa chata, né? E você vai entrando, dá aquela pequena concessão, as más conversações vão corrompendo aqueles bons costumes que você vai tendo. Então, eu enxergo essa progressão, como também bem dito pelo Christopher, como essas pequenas concessões que nós vamos dando. E isso é um perigo para nós, né? Porque nós vamos, querendo ou não, as pessoas que a gente se relaciona, nós nos amoldamos a ela também. A gente pega um pouco da gíria, a maneira de falar. Sim. E isso, à medida que você se relaciona, que você dá acesso ao seu coração, às pessoas, e isso tem esse poder de te influenciar. Sim. Quando o irmão fala da maturidade, o irmão fala da maturidade pessoal ou da maturidade relacionada ao outro? Porque Paulo também vai falar para a gente não escandalizar o irmão, né? Então, por exemplo, você pode ter a maturidade do bloco de carnaval, mas se eu ver o pastor Henrique no carnaval, eu falo, é o pastor no carnaval. Aí já vou te julgar, porque eu não tenho a maturidade que você tem. Como é que você trabalha essa questão da maturidade aí? Sua ou pensando no outro? Ambos, porque a minha liberdade, como Paulo diz, ela vai até onde eu posso escandalizar um pequenino. Uhum. Então, se um pequenino enxerga aquilo como pecado, o evangelho é isso. Eu posso abrir mão até mesmo daquilo que, na minha concepção, não é correto. Mas a minha liberdade ela vai até ali porque a vida daquele irmão é maior do que a minha, né? Eu considero ele superior a mim mesmo. Sim. Então, essa é a maturidade, acho que nos dois âmbitos. De repente, você vai no blog do carnaval, postamos stories, entende? Hoje, sim. No ambiente de rede social, acho que essa questão ainda está mais latente. Acaba potencializando, né? Exatamente. Você concorda, Christopher? Com esse raciocínio? Sim, com certeza. Então, já que você concorda, deixa eu fazer uma pergunta, então, pro irmão. Paulo censurou Pedro. Ele relata isso lá na carta aos Gálatas, né? Isso. Porque Pedro estava comendo com todo mundo, Pedro estava maduro o suficiente, mas quando chegou o pessoal de Jerusalém, ele se afastou dos gentios e Paulo precisou dar uma dura nele. Porque ele estava ali e falou, ô Pedro, ou você é ou não é. Você precisa tomar postura. Não fala um pouco disso? Eu fico com a impressão que Pedro levantou porque achou que estava na roda dos escarnecedores ali. Talvez ele não achasse, mas ele ficou com medo do pessoal julgar que fosse. Sim, a gente pode ter uma aproximação disso dessa forma. Eu acho que Pedro não estava com os escarnecedores. Para Paulo não, mas para o pessoal de Jerusalém estava. Mas o pessoal de Jerusalém que chegou lá eram escarnecedores. Então, Pedro ficou com medo deles. E aí... foi para a roda. Foi para a roda. Aí Pedro acabou indo para a roda. Pedro não estava, de modo nenhum, inclusive, estava com Paulo, estava com Pedro, estava com os cristãos gregos, estavam com os cristãos judeus, tendo aquela refeição de amor, né? Sim. Compartilhando, tomando refeição com alegria. Estava tudo numa boa. Só que no momento que ele ouve que o pessoal de Jerusalém chegou,
Pedro sabe que eles são escarnecedores dentro da igreja. Então, aí Paulo provavelmente deve ter cobrado essa postura. Ô, Pedro, fica aí. Não, fique nessa roda. Não fique na roda deles. Só que, provavelmente, por fraqueza da carne, isso mostra muito bem que o grande apóstolo Pedro também tem suas fraquezas. Assim, naquele momento, naquele tique, né? Pequenas concessões. Sim. Estamos todos passíveis a dar essas concessões. Pedro deu, infelizmente, e Paulo repreendeu ele. E o que piorou a situação, diz Paulo, né? Que Barnabé foi junto. Barnabé que tirou Paulo de lá, Barnabé que fez Paulo ser aceito na igreja em Jerusalém. Ô, Barnabé! Sim. Ele piorou a situação e foi na roda. O que só reforça muito a sua ideia inicial, né, reverendo Christopher, de que esses escarnecedores podem estar dentro da comunidade cristã também. Sim, eu vejo dessa forma. Aquela passagem de Paulo ter cobrado de Pedro. Exatamente, porque os de Jerusalém, né, como o texto fala, eram aqueles que vieram representando a igreja, mas que ainda tinham certas dinâmicas de dieta, de restrição, a casos assim, que poderiam ser um problema também, que Pedro acabou dando essa concessão. Até a questão de maturidade que o pastor Henrique apontou, Pedro é muito maduro. Ele foi repreendido por Paulo e depois, nas duas cartas, nas duas epístolas que ele escreve, ele não só elogia Paulo, mas ele reconhece a autoridade da revelação que Paulo escrita através de Paulo. Então, Pedro é muito maduro. Não, Pedro, eu confesso que eu sou mais do time de Pedro do que do time de Paulo. Porque Pedro é um cara que muito mais parecido com a gente. Muito mais pecar, ele gente erra. como a gente, né? Ele erra demais. Passional. Ele fala as coisas tudo atravessadas. Pedro eu gosto demais de Pedro. Esses talvez te traiam, mas eu não, Ele na depois noite que vai foi. entrar. Pedrão é demais. Pedro é sensacional. Mas, reverendo Christopher, até pra gente entrar também nessa questão prática, que tipo de limitação, então, para o cristão esse texto traz? Porque, de fato, e a gente até já teve discussões aqui no Vejam Só, de que o tipo de contato o cristão tem que ter com o ímpio. Fala para não se assentar. Então, parece que esse tipo de contato é restrito, você não deve ter. Paulo vai explorar isso depois lá no Jugo Desigual, que eu acho... assim, uma questão absurda, assim, o que Paulo parece indicar é que você não deve fazer nenhum tipo de negócio com quem não é da luz. É algo absurdo, assim, de a gente imaginar, né, das nossas relações hoje. Qual que é a orientação prática para o cristão aqui, o limite, vamos dizer assim? Sim. Quem já me conhece aqui, inclusive Zeca, sabe que eu sou muito defensor da liberdade cristã. Exatamente. Inclusive, no último debate, o pessoal pegou levemente no seu pé. Levemente no meu pé? Porque o senhor, a liberdade que o irmão prega é aquela liberdade mesmo, né? É a liberdade que Paulo prega. Eu sei. Mas que é difícil. Bom, vamos lá, vai. Eu vou... É que não gravei muito bem, mas eu vou soltando aqui esporadicamente. O jugo desigual que Paulo fala, se não estou enganado, está muito ligado ao casamento. Então, num casamento, Paulo parece não recomendar ou recomenda evitar que um cristão salvo case com alguém que não é. Alguém que é incrédulo, alguém que seja cristão nominalmente, mas que não seja na prática. Aí a questão é bem interessante porque mesmo mesmo entre os cristãos que creem da mesma doutrina da salvação, tem às vezes dificuldades. Por exemplo, eu dou exemplo de mim, que a minha esposa, quando eu encontrei ela andava numa igreja que punha a fé dela em dúvida. Porque ela cria que ela recebeu a salvação, que ela não merece, daquela maneira soberana de Deus. Mas a igreja em que ela andava, ao mesmo tempo, o pastor pregava a teologia da prosperidade, sendo presbiteriano. Uma igreja presbiteriana, da denominação mais tradicional considerada na Coreia.
talvez não conservadora, mas mais tradicional. E por isso não tenho boas considerações, embora seja da origem dos meus pais. Então, nos 2 primeiros anos, ela me questionava muito das coisas que para mim era pacífico. Então, o que eu quebrei a cabeça e desenvolver a minha criatividade até não demais para tentar responder de forma inteligível e até satisfatório para que ela possa... O jugo de Jesus, né? A cruz de Cristo. Tome diariamente a sua cruz. É o meu jugo, fácil de carregar, porém é jugo, né? Eu não tiro o fardo pesado de pecado de vocês e deixo vocês à solta. Eu deixo jugo para vocês a carregarem até o resto da vida, como eu carreguei, né? Portanto, aprendam de mim. Então, quando fala de jugo, eu vejo que seja nos assuntos espirituais. Devemos evangelizar porque estamos no mundo, porém não devemos compartilhar coisas espirituais com os não crentes ou com os crentes, mas não na prática. Tá, depois o irmão vai explicar melhor essas questões espirituais para a gente entender. Mas, pastor Henrique, no texto que eu estou citando aqui de Paulo, que eu acho que Paulo vai dar essa progressão da revelação ainda, 2 Coríntios 6, que ele vai falar do jugo desigual. Tá. Na ARA, que é a revista atualizada, eu sei que isso não é texto inspirado, né? Não é. Mas o título do trecho vai falar assim, ó: nenhuma associação com incrédulo. Radical. Não é texto inspirado, mas traz uma indicação. Não é isso? Do tradutor. Sim. Na NVI vai falar do quê? O problema da associação com descrentes. Tá. Certo? Bom, nenhuma associação com incrédulo é possível, né? Se nós vivemos no planeta Terra, a não ser que a gente queira ir para Marte com o Elon Musk. Mas é impossível, né? E aqui, eu acho que você adiantou um ponto que eu ia trazer luz aqui agora. Porque, para mim, essa temática é uma tensão. Porque é um mesmo tema, a moeda, né? Os dois lados de uma mesma moeda. Porque o meu sentimento, assim, é o perigo de nós termos um pensamento exclusivista, né? Então, assim, nós e eles, e nós perdemos o nosso senso missiológico, daquilo que Jesus colocou no nosso coração como missão de igreja, né? E quando nós olhamos para a vida de Jesus, por exemplo, Marcos capítulo 2, eu quero até ler aqui, os escribas e fariseus, que eram os mestres da lei, que entendiam da lei, os religiosos da época, vendo o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por quê? Come e bebe ele com publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, né? Mas sim os pecadores ao arrependimento. E aí, o ponto aqui nós entendemos esse texto e não perdemos o nosso senso de missão, aquilo que Jesus nos entregou. E claro que aí a gente entra na questão do Paulo, né? Da associação. Então, assim, como que há... Não tem como, né? Não tem como associar luz e trevas, né? Então, eu creio que existem questões que não tem como questões espirituais, que o nosso irmão ele vai elucidar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, questões de negócios também, né? As pessoas que nós nos associamos, nós precisamos entender que tipo de fé ela professa, o que ela pensa sobre aquilo, que, por exemplo, para um cristão, fazer aquele caixa 2 já não é tão interessante. Mas para quem não tem para quem é ímpio, para quem não tem a Bíblia como uma revelação moral, também diz como ele deve viver, já abre essas concessões. Então, eu acredito não vamos entrar naquilo que Paulo fala da gente não perguntar, quando ele fala da carne no meio. Você vai lá, você não pergunta. Eu não chego no restaurante e falo: irmão, vem cá, que fé que você professa, sim. Hein? E o cozinheiro? O cozinheiro é de onde? Só para eu entender aqui, para ver se eu vou comer ou não. Você não faz isso. Senão nós vamos extrapolar isso assim, a coisas absurdas. Vou levar a níveis... Na escola. Meu filho na escola vai ter que perguntar para mim: vou fazer trabalho com você, mas qual que é a sua fé?
Sim. Não, aí não posso fazer. Professora, não... aí entendeu? Mas um absurdo, sim, sim. Não dá para fazer isso. Não, nesse sentido, eu digo em questões em que eu... por exemplo, questões profissionais, matrimoniais, são questões que levam cunhos espirituais, por exemplo, né? Mas assim, que eu tenho essa decisão e esse poder, não levando para essa parte de trabalho, porque assim, eu visto roupa que pode ter sido feito por alguém que é ímpio, né? Sim. Então, eu não entendo nesse sentido. Muito provavelmente por trabalho escravo. Exato. Muito provavelmente. O pastor Christopher, que gosta de vinho, né? Você falou aqui no outro programa. Eu aprecio. Recentemente, lá no Sul, várias vinícolas foram pegas com trabalho análogo à escravidão, né? Depois deu até uma polêmica na fala do vereador lá, coisa péssima. Mas que você não sabe. Você não vai chegar lá no mercado, vai ligar, vai perguntar. Não dá para você fazer isso. Não tem condição. E não quer dizer que eu estou apoiando... Sim. Ou me associando ou me assentando na roda desses que estão escarnecendo. Como é que vai fazer isso praticamente, reverendo Christopher? Então, voltando de novo para Salmo 1, a questão é muito mais séria do que assentar ou não, associar ou não associar. Por isso que eu falei da liberdade cristã, a questão não é pode ou não pode. É muito mais profundo e muito mais amplo e muito mais grave do que isso. Por exemplo, o que um escarnecedor causa no justo sentimentos assim, sentimentos como esse. O Salmo 73, né, que eu já havia citado, eles causam de tal maneira certos sentimentos no justo que, assim, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Foi inútil a vida de fé que eu levei. Então, esses são os escarnecedores. Não simplesmente incrédulos, mas aqueles que são incrédulos, se deram bem no conselho e no caminho dos ímpios e dos pecadores e criam um ambiente, assim como os milionários no céu de São Paulo, helicóptero, criam um espaço só deles e dizem, seguindo esse conselho, andando nesse caminho, me dei bem. Mas os justos sabem que ele é ímpio, que ele é escarnecedor. E sente diante dele, dizendo, poxa, ele é tão bem mascarado, ele é tão bem empacotado, tão bem maquiado, em vão fui justo, em vão sou justo. Para que eu estou levando esse caminho da fé, se nada disso adianta na vida? Paulo responde, o próprio Paulo, que fala do jugo desigual, responde em Gálatas, a minha epístola predileta. Sim. Fala em Gálatas assim, 2:20-21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Acho que esse versículo todo mundo já conhece. Sim. Olha agora. E esse viver que agora tenho na carne, quer dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu fui salvo, Cristo me salvou. Agora, por que ele ainda me deixa viver na terra? Paulo responde, vivo pela fé em Filho de Deus, que me amou. É por amor a mim que ele deixa eu viver na terra. Jesus diz, para que sejamos o sal da terra, a luz do mundo, vendo o nosso fruto, as pessoas, os ímpios, glorifiquem o Pai. Com efeito, Jesus alarga isso em João 15. Quanto mais vocês derem fruto, mais glorificará o meu Pai. E o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Só que aí tem um viés. Mas este mundo vos odeia. Sim. Mas é muita questão de José, por exemplo. José estava no centro do paganismo mundial, o Egito. E ele foi totalmente diferente lá. Daniel, por exemplo. E não dá para dizer que ele não se assentava naquelas rodas, que ele não participava, que ele não estava lá envolvido. Daniel, a mesma coisa. Esther também. Eles estavam no centro dessas questões espirituais e
escarnecedoras, acho que do mundo. E foram luz ali. Não se retiraram. Fizeram parte de tudo aquilo. Essa a minha questão, assim, essa dúvida. Porque numa leitura rápida do texto, parece indicar que você não tem que se misturar. Sim. Então, quando o pessoal do trabalho que não professa a fé levanta para almoçar, você fica. Exato. Você não vai. Mas eu não sei se é bem isso que o texto está querendo dizer. Por isso que é importante nós lermos à luz também do todo, né? É a regra básica de interpretação. Sim, da a Bíblia exegese. interpretando. Porque quando a gente pega esse versículo de forma, beleza, não me associo, mas nós vamos ver em toda a revelação bíblica pessoas que estavam dentro de um sistema pagão, mundano e que glorificaram a Deus ali, né? Então, é saber identificar isso. Agora, dar um ponto aqui. Nós sabemos quem são os escarnecedores. Eu acho que esse é o ponto, né? O Zeca levantou aqui, não, mas eu não sei quem foi que fez a comida, se o cara dedicou a Beelzebub. Então, nós sabemos. Mas nós sabemos quem são eles, né? Então, assim, quando eu sei que essa pessoa é escarnecedor, né? Tem uma fala arrogante e tudo que já foi apresentado. Então, biblicamente, eu não me associo a essa pessoa. Quando há uma consciência, né? Porque o salmista aqui não é algo que aconteceu, eu não sei. Não, ele andou, ele se deteve e ele se assentou do escarnecedor. E o escarnecedor, nós precisamos saber identificar, né, quem ele é. Então, eu iria mais ou menos nesse sentido. E aí, sem perder isso que nós precisamos ter. Uma vida em missão. E a luz, ela foi feita para brilhar onde há trevas. Sim. Né? Ao identificá-lo, então, a ideia seria não ficar próximo dele? Não se assentar, não se associar, eu diria, né? Mas, é por isso que eu digo que é uma tensão, né? Porque a minha vida também precisa ser uma vida que eu preciso ganhar essa pessoa, de repente, né? Sim, porque a gente fala assim de trabalho, mas o escarnecedor pode estar dentro da nossa casa. Pode ser meu pai, pode ser a minha mãe. Pode ser o esposo, o cônjuge. Se eu levo esse versículo a ferro e fogo, Exatamente. De repente, a gente tem muitos... E aí não estou nem querendo dizer que o cristão foi desobediente, porque logo a pessoa vai falar, mas não obedeceu o que Paulo orientou, casou com o descrente, vai pagar o preço. Não é isso, irmão. Provavelmente pague. Tudo bem, eu também acho. Mas o que eu quero dizer é assim, 2 incrédulos casaram, um se converteu, você já está fora da instrução de Paulo. Já é outra coisa. E aí? Aí você vai abandonar a sua esposa? Não, esse é descrente, esse nem não serve para nada mesmo. Mas aí Paulo fala sobre esses casos na primeira Coríntios. Fala que abençoa, mas se abençoa a esposa, não vai abençoar o sócio, não vai abençoar todo mundo. Vai santificar. Não é que abençoa, é diferente. Tá bom. Deus considera aquela família já separada para aquele fim, né? O fim de Deus. Porque Deus pode usar os ímpios para realizar os seus propósitos. Mas a questão é bem... Nós sabemos... Então, pegando esse guincho aí, gancho. Nós sabemos... Nós conseguimos identificar os escarnecedores justamente porque eles nos... Como diz o salmista, Salmo 73, como eu invoquei, eles nos fazem sofrer espiritualmente. Mas, pastor, aí que tá. Eu entendo quando isso daí tá fora da... Vou ser mais prático. Se você tá apaixonado... A mulher pode ser escarnecedora que for, você tá do lado. Ou o homem, então, né, no caso. Aí que tá. O cristão, será que ele vai, na sua paixão, deixar prevalecer a sua paixão na sua fé? Aí vai a maturidade. Se ele é um cristão direito, mesmo que ele esteja apaixonado, será que ele iria contra a sua fé? Ele deixaria a paixão, como os protagonistas dos romances românticos, Sim. Romeu e Julieta, ele deixaria, o cristão deixaria a sua paixão correr muito à frente da sua fé? Nós entendemos que ele não faria assim, independentemente de se ele faz ou não, mas ele não faria assim, justamente porque ele é livre. Porque a liberdade é sempre movido pelo amor, não é? Pelo primeiro amor. Se o amor dele é muito mais primeiro, o amor dele por Deus e pela igreja, pelos irmãos da igreja, é muito mais em primazia do que qualquer paixão que ele tem,
que são concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, então ele deixaria cortar a paixão a ficar na roda dos... Né, aqui, o próprio Salmo 1 fala do juízo, do lugar de juízo, da congregação dos justos. Sim. Ele é alguém que prefere ficar na congregação dos justos. Essa preferência espiritual, né? Falou da cosmovisão, também pegando outro gancho aqui. Falou da cosmovisão. O Hermann Doibert falou isso. O que é uma cosmovisão? Antes de qualquer formulação, de qualquer cosmovisão justificativa ou teorização da cosmovisão, é o seu coração. Sim. É direção do seu coração. O seu coração está direcionado a Deus, então todo o resto tem que ficar para trás. Ou não está direcionado a Deus e fique com todas as coisas. Ou você está em paz com Deus e em guerra com o mundo e das suas coisas, suas próprias coisas. Ou você está em paz com o mundo e esteja em guerra com Deus. Não tem. A Bíblia não nos deixa, né? Então, a questão de associação também. Se eu estou fortemente associado com Deus, essa associação, que seria? Não é só associação corporativa, né? É uma associação de se relacionar intimamente, de próximo, a ponto de seguir os conselhos, de andar no caminho da vida dele, de bajular talvez o cara para conseguir uma vaga que ele prometeu, né? Todas essas coisas, o cara tá, mesmo que ele não tenha xingado Deus, ele está me escarnecendo, essas coisas, né? Ele vê eu se lixando, vamos dizer assim, sim. me lixando a ele já está me escarnecendo já. Boa. E aí, pastor Henrique? E aqui eu queria, acho que também levantar um outro ponto, no sentido da escolha também das pessoas que nós nos relacionamos no sentido de amizade, né? Por exemplo, o próprio Jesus, ele foi seletivo também na escolha dos 12. Escolheu, inclusive, um que o trairia, né? Ele sabia desde o princípio. E desses 12, teve 3 que ele fez coisas com 3 que ele não fez com 12. Sim. Né? Na hora de ressuscitar a filha de Jairo, só que entrou foi... Eu imagino essa cena, Jesus chegando com os 12, na hora de entrar para ressuscitar, ó, só os 3 entram comigo. Imagina os outros 9, mas por quê? Né? Então, eu vejo Jesus também sendo seletivo com as pessoas que estariam mais próximos dele, que influenciaria de alguma maneira. E eu enxergo isso também na nossa vida, né? Então, dá um exemplo, eu estou numa faculdade, eu vou ter amigos de tudo que é religião, pensamento, cosmos, de tudo. Mas as pessoas que eu vou selecionar para caminhar comigo, que eu vou ouvir, que eu vou ouvir conselhos, que eu vou aconselhar, que eu vou abrir o meu coração, né? Que eu vou que eu posso ser vulnerável a ela. E essas pessoas precisam compartilhar da minha mesma fé. Então, e aí nós precisamos entender isso. As pessoas que eu consigo dar um passo a mais, né? A mais não pode ser uma pessoa que... mas isso não quer dizer que eu não me relacione com ela. Então, eu acho que são níveis de relacionamento que nós precisamos entender e colocar limites, né? E assim, ser... Eu falo assim, eu sou jovem, tenho 28 anos, né? Eu lido também com adolescentes e jovens em faculdades, na escola, né? E eu falo isso para eles, olha, vocês precisam estabelecer limites para as amizades que vocês têm. Ah, mas e se ele não quiser ser meu amigo? Não é para ser seu amigo. Porque tem pessoas que são seu amigo apenas só quando você diz sim. Quando você diz o primeiro não, ele não é mais. Sim. Então, nós temos essa também maturidade de selecionar e colocar limites para cada tipo de amizade. Eu acho que isso é muito importante. E a Bíblia fala isso, que há amigos que são mais chegados do que irmão. Né? Então, existem amigos que vai estar lá com você naquele momento. Então, se assentar, eu também entendo nesse sentido. Eu preciso selecionar e colocar níveis de até onde eu vou com essa pessoa. Né? E se ela é um incrédulo, ela é alvo da minha missão. Sim. E aí eu iria por esse caminho também. Mas até nesse sentido de ser alvo, pastor Henrique, via de regra, a gente vai trabalhar na evangelização com esse conhecimento, com essa intimidade com quem você vai, por exemplo, você vai ver os grandes
missionários, eles vão falar isso. Você tem que chegar lá, você tem que conhecer a cultura. Tem que conhecer o povo, você tem que se enturmar com o povo, você tem que saber a religião do povo, você tem que entender o culto do povo, você tem que fazer tudo. Inclusive... Paulo me fiz de louco para poder ganhar os loucos. Então, mas aí quando você fala do incrédulo, dessa proximidade, você vai ter que ter intimidade com o incrédulo para poder acessar o coração dele. Sim. Os segredos, a intimidade. Não dá, senão ele não vai se abrir, ele não vai... Você não vai ser relevante na vida dele se você não for próximo. Porque se você não tiver esse acesso, né? Mas se você ficar restringido... Vou dar um exemplo prático, então. Eu quero ganhar o meu amigo que ele tem problema com drogas. E se ele me oferecer uma pedra de crack... Eu vou fumar essa pedra de crack para poder... Entendeu? Eu tô indo num nível extremo, tá? Tô indo num nível extremo. Mas eu posso estar com ele. Quando que ele me... Você pode deixar ele usar? Eu não posso impedi-lo, né? Mas posso orientá-lo. Mas daí tá na roda, não tá na roda? Você vai recomendar que não use? Não tá na roda, até que fume junto. Tá. Aí que tá a questão. Se eu ouvir ele e eu seguir as mesmas coisas, aí eu tô sentado. Mas se eu não, simplesmente estou juntos. Deixa os irmãozinhos da sua igreja passar e ver do outro lado da rua, que eu quero ver se eles não vão falar. Tem lá. O documento já vai entrar lá, na IPB, o pessoal gosta do documento, né? Pode. Pastor, eu estava usando pedra junto com o usuário e nós vimos. Né? Usando. Vai entrar, não vai entrar o documento? Porque o legalismo está muito em quem vê também. Isso. Sim. E aí, eu acho que entra um ponto o quanto eu me preocupo com a minha reputação. No sentido... Por exemplo, se Jesus se preocupasse com a reputação dele num nível extremo, ele não entraria na casa de um pecador, né? Ou estaria junto com uma prostituta. Então, aí é um ponto a se pensar também, né? A missão ela é mais importante do que a minha reputação. Deixa eu colocar um comentário aqui e aí eu vou partir para uma outra questão também, falar um pouquinho de cultura, questões culturais, para a gente abrir um pouco o nosso leque aqui. Perfeito. Até porque o nosso tempo está infelizmente terminando. Vou colocar o comentário do Márcio José. Ele está respondendo a nossa enquete e ele fala o seguinte, sentar-se na roda dos escarnecedores significa que não devemos sentar e concordar com quem zomba de Deus. Obrigado, Márcio, pela sua contribuição. E aqui vai a minha pergunta numa questão cultural. Recentemente, teve muito debate com um episódio de um grupo de humoristas na internet zombando ou fazendo escárnio com a ceia, as pessoas, os personagens dos apóstolos e de Cristo. O cristão que assiste essa turma de humor tá na roda dos escarnecedores? Aí acho que é outra questão. O cristão maduro, o cristão maduro, outra questão não muito assim passando de água pro óleo, mas o cristão maduro assiste e como é engraçado, ele ri. Então, o fato de ele ter rido, o ato da risada dele coloca ele imediatamente na roda dos escarnecedores. Então, mais uma vez, a liberdade antes de fazer ou não fazer. Então, ele pode rir? Ele pode. Eu riria. Eu não ri, porque é muito esdrúxulo, mas eu riria se for um humor mais saudável, eu teria rido. Porém, sabendo da intenção. Qual que é a intenção daquela zoeira? Qual que é a intenção daquele escárnio? É de atacar frontalmente a Deus. Até os produtores podem dizer, não, a gente só queria debochar. Sim, mas o deboche era a intenção contra as coisas sagradas. Então, o cristão eu ri porque é engraçado, mas não concordo com a postura da produção. É isso que tem que acontecer. Né? E isso Paulo chama de discernimento. Então, numa outra vez eu havia falado, a vida cristã... Por que os pecadores não gostariam de ser cristãos? Porque tem que pensar muito, o tempo todo. Tem que discernir muito o tempo todo. Não só questão de meu parceiro é cristão ou não é, mas muito mais que isso. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Se eu tenho dúvida na intenção, é melhor eu evitar. Mas se eu soube e é escárnio, ativamente eu não vou lá. Não vou me assentar, não vou concordar.
não, eu vou começar a parar de andar com o cara, né? Parar de trocar as piadas, porque eu sei para qual fim leva. Eu não vou dar brecha nisso, sabe? Então, essas coisas. Por exemplo, o cristão pode ir numa festa, assim, de homossexuais e transexuais. Se quiser ir porque seus amigos estão lá, porque é missão, você acha, você se justifica assim, pô, você pode ir lá. Mas poder é uma coisa. Sim. Né? Outra é você tá lá porque concorda com as intenções dos organizadores, é outra coisa. Outra coisa. Ah, mas então como é que faz, pastor? Eu não sei se uma jovem ou um jovem da minha igreja me pergunta. Então, eu não sei como que faz. Não sabe? Não vá. Na dúvida. Evite. Na dúvida, não. Sim, Na dúvida, tem não. essa paz, Não é né? indúbio pro réu, é indúbio pro santidade, tá certo? Sim. Vamos lá, pastor Henrique, falar dessas questões culturais também, que às vezes atormentam aí o cristão e que em muitos casos é colocado nesse balaio também, né? De escarnecendo a fé, e aí não posso assistir, não posso comprar, não posso ouvir, não posso Eu me lembrei participar. também do boicote, também que houve de uma marca, né? De fast food. Sim, lembra? sim, de perfumes também. Perfumes também. Então, e aí houve uma mobilização sim. evangélica, digamos assim, para não consumir, vamos boicotar, mas durou pouco tempo, né? Pelo que eu entendi. Provavelmente os irmãos que professavam a fé cristã e trabalhavam nessas marcas oraram para isso não acontecer, né? Exatamente. Senão eles iam perder o emprego, né? Então, e aí nesse sentido eu já sou um pouco mais... eu acho que nós precisamos fazer aquilo que é efetivo, sabe? Aquilo que é efetivo, porque senão nós vamos entrar no isolacionismo mesmo, assim, né? Nós e eles. Um gueto. É um gueto, a gente vai formar a nossa tribo e ninguém entra aqui se não for como nós, né? E aí, desculpa bater nesse ponto, mas no meu coração está nisso. Eu preciso entender que essas pessoas são alvo da minha missão. Então, culturalmente, eu pego o que o pastor mencionou. Se eu entendo que aquilo é um escárnio, uma afronta direta a Deus, eu, como um cristão maduro, eu não compactuo com isso, né? E eu acho que ainda é um dever nosso, de alguma maneira, se posicionar ao contrário disso, como um alerta, porque, assim, um assunto cultural, as ideologias permeiam todas as partes artísticas, filme, cinema, você entra nas redes sociais, você percebe uma intencionalidade, muitas vezes maligna, contrapondo as verdades, os absolutos de Deus. Sim, né? Mas o problema, pastor Henrique, é que quando a gente fala dessa questão, e eu acho que esse item de você não se assentar com os escarnecedores está muito permeado nessa ideologia da igreja hoje, que é a seguinte, ó. Desculpa, posso refazer? Não, é porque acender a luz aí eu desconcentrei. Desculpa. Posso voltar? Pode, desculpa. É que como acendeu, eu prestei atenção aqui, tá? Vou lá de novo. 3, 2, 1. Pastor Henrique, eu até queria falar nessa questão cultural pelo seguinte, e eu vejo que essa ideia da não se assentar na roda dos escarnecedores vai permeando esse sentido no seguinte aspecto. Um artista se converte. Ele não pode mais fazer música. Ele tem que cantar gospel. Ele tem que entrar no pacote gospel. Um escritor se converte. Ele não pode mais escrever romance. Ele tem que escrever gospel. E assim em todos os aspectos artísticos e culturais. Ele perde a identidade dele e ele tem que entrar no gueto. Ele tem que falar com o gueto. É isso. Aí como é que nós vamos marcar espaço? Não vai ter, não tem, porque os nossos artistas estão... Perfeito. E nesse assunto cultural, a teologia reformada fala sobre a graça comum, né? Onde nós podemos ali enxergar Deus também como a chuva de Deus para os justos e injustos. Sim. Mas eu creio também que nessa questão cultural, eu me pergunto, é muito fácil para nós criticar o que a cultura está pregando, que é a ideologia, mas onde estão os cristãos que fazem arte? Onde estão os cristãos que fazem filmes? Onde, por exemplo, eu pego um C.S. Lewis, escrevo cartas de um diabo para o seu aprendiz, de uma maneira que um ímpio lê aquilo ali porque entende. Então, assim, eu consigo glorificar a Deus por meio daquilo que eu faço.
e eu usar o talento que Deus me deu para também entrar na cultura. Você lembra? Paulo entrando. Sim. Lá no livro de Atos, ele começa a olhar as estátuas e tal, e ele vê uma estátua, ele acha um ponto em comum. Sim, mas hoje parece que isso é proibido, porque senão você vai estar se afeiçoando, se assentando na roda dos escarnecedores. É fruto de uma má compreensão e de um texto bíblico, né? E você perde aquela visão. Sim, você não. Dificilmente o evangelho tem impacto na cultura, porque a gente tem que estar fora da cultura. Exato. Então, eu acho que porque, como pegando outro gancho, na verdade, eu estava pensando exatamente nisso e o pastor Henrique tocou nesse assunto. Muitas vezes a gente não sabe, os cristãos não sabem como, na sua esfera de atuação ocupacional ou profissional, melhor falar profissional, professar sua fé com a gramática e gênero daquela esfera de atuação. Porque se nós somos luz, e Jesus falou, mesmo em Mateus 5, luz não se esconde, não dá para esconder, e mesmo porque o mundo nos odeia, justamente porque nós somos alvos muito iluminados. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então, eu, por exemplo, os jovens que gostavam de ler, os nossos jovens, graças a Deus, gostam muito de ler O Senhor dos Anéis, Hobbit, Cartão Diabo, O Peregrino, sim. De John Bunyan. Tem até um que fuçou lá dos romances de mistério, não traduzido em português, de Dorothy Sayers, que era a amicíssima dos dois, de C.S. Lewis e Tolkien. E aí eles chegaram a perguntar assim, mas isso aí é naquela época, no começo do século XX. Será que hoje é possível, se eu posso dar um exemplo? Eu não tenho um bom exemplo do século XXI. Então, aí eles me desafiaram o seguinte: o senhor pode fazer um? Eu estou escrevendo. Boa. Né? Estou escrevendo, assim, igual prisão de ventre, bem pouco a pouco, mas muito pouco a pouco, porque tenho muita coisa para fazer. Meu filho acabou de entrar na adolescência, então estou escrevendo muito pouco a pouco. Escrevi, já faz um tempão que comecei a escrever, mas estou ainda na página 15. Então, mas aí, dentro do que eu já escrevi como primeira parte, fascículo número 1, eles já entenderam o recado. Sim. Eles já entenderam. Mas é exatamente essa que eu imagino ser quando Jesus fala do sal e da luz. É você permear a cultura, a sociedade. Tá lá dentro, lá. Lá dentro, meu irmão, é esse desafio que nós vamos viver. E você vê, assim, o reino das trevas fazendo isso de forma... com uma maestria tão grande. Exatamente. Eu lembrei de uma frase do pastor Bill Hybels, ele diz assim, por que o mal planeja tão bem para fazer o mal e o bem planeja tão mal para fazer o bem? Né? Então, é muito fácil nós olharmos de uma perspectiva mais passiva e condenar. Mas o que nós estamos produzindo? Claro. Né? Eu preciso encerrar o bloco por causa do nosso tempo, mas eu vou dar só um exemplo para fechar aqui. A nossa música de adoração. O irmão é da IPB, eu também sou da IPB. A gente, anos atrás, só usava órgão. O órgão não é do Brasil, isso não é cultural. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Se eu colocasse um cavaquinho dentro da IPB, eu era expulso quantas vezes da IPB? Fala sério. Acho que nem... 19, eu era expulso. Bateria, só simples bateria já... Eles me colocavam para dentro da igreja só para expulsar de novo. Só o suficiente, só. Não é? Mas é a cultura do país que a gente está. É a musicalidade do país. A roupa que a gente usa na igreja não tem nada a ver com a nossa cultura. Exato. O Brasil não é para terno e gravata, nunca. Mas por que a gente usa? Porque achou que é santo, né? Exatamente. É santo. Por que só toca esse tipo de música? Porque é santo. E não tem nada a ver. E aí o outro fica demonizado. E não tem nada a ver. Exatamente. Não é? Cavaquinho não é do demônio. Quem toca, né? Não pode ser. Nem o baterista às vezes ele dá um susto, né? O pastor até olha meio de lado e fala, ixi, não, mas não é. O irmão só empolgou, não tem nada a ver, ué. Bateria, os batuques, gente. Batuques. Deixa eu encerrar, senão vou estourar aqui 10 vezes o bloco. Nós vamos pro intervalo.
Espero que a conversa te ajude a despertar essa reflexão. E tem muita coisa para falar, o tempo não permite. Mas no próximo bloco, considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? E agora? O que você tem que fazer na sua vida? Espero que você não se tranque dentro de casa, mas saia aí para enfrentar os desafios do mundo. Telefone da grade, código 11-3115-0819. Academia Teológica da Graça de Deus. Quer aprender teologia? Quer estudar as Escrituras Sagradas? Procure pela grade, que é parceira aqui do Vejam Só. São mais aí de 20 anos edificando e ajudando o povo de Deus a aprofundar o seu conhecimento. Além disso, vou deixar o site da HIT, as redes sociais da HIT, aqui da emissora. Você que gosta dos programas que nós exibimos, dos assuntos que nós tratamos, do Vejam Só, do jornal, tem tanto material para você curtir, né? Vai lá nas redes sociais, que tem muita informação para você também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, tendo como base lá o texto do Salmo 1, né? Salmo de número 1, onde fala de se assentar na roda dos escarnecedores. E o que a gente quer entender aqui é o que significa esse assentar-se. No primeiro bloco, a gente aprofundou, colocou exemplos práticos, falou bastante, foi bem bacana. Tenho certeza que você acompanhou, aprendeu bastante. Nesse bloco, os nossos convidados, o pastor Henrique Café e o reverendo Christopher Ió, irão fazer considerações finais e apresentar uma aplicação para você do tema. Bom, o que isso precisa transformar a sua caminhada cristã? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, deixa eu dar aquela moral para quem nos assiste e manda foto para participar do programa e concorrer a prêmios, tá bom? Então, você acessa o nosso Facebook, Programa Vejam Só, ou o nosso perfil lá no Instagram, Programa Vejam Só. Só você ir lá na busca que você vai localizar a nossa página, o nosso perfil. Se você ainda não curte a nossa página lá no Facebook, curta. Se você ainda não segue o nosso perfil lá no Instagram, siga. E lá nas mensagens você manda a sua foto participando, tá bom? Pode aproveitar agora que você está assistindo o programa, já faz uma selfie e encaminha, tá? É bem simples, não precisa de muita produção não, tá bom? Manda a foto junto com o nome, a cidade e o estado. Nós vamos mostrar aqui, você vai concorrer a um presente do Vejam Só, tá bom? As fotos que nós separamos para hoje são as seguintes. A primeira delas vem lá de Vitória, a capital do Espírito Santo. Aliás, Vitória está participando... Vitória não, né? Espírito Santo está participando bastante aqui do programa. Estamos mostrando foto direta, hein? Obrigado a todo o carinho do povo capixaba também. Maria Luísa Ribeiro é a nossa telespectadora aí, toda sorridente. Obrigado, viu, Maria, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe sua vida, tá bom? A próxima foto vem lá do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, capital. Quem tá aí é a Kelly, também acompanhando o Vejam Só. Boa, Kelly. Obrigado pelo carinho. Fez do jeito que eu falei, ó lá. Fizeram a selfie e mandaram. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida e essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Encerramos as fotos de hoje lá na capital do Mato Grosso, Cuiabá. Quem vai aparecer aí é a Laura Murai, acompanhando o Vejam Só, também toda sorridente. Rapaz, ela tirou foto de hoje mesmo, né? Eu tô com a mesma roupa, cara. Que isso, Laura? Como é que você tirou foto de hoje e já mandou de hoje mesmo? Nossa produção tá muito rápida. Nossa, tá demais. Laura, obrigado, viu, pelo carinho. Isso só demonstra uma coisa, que eu preciso renovar meu guarda-roupa. Tô repetindo muitas roupas já. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Um caloroso abraço para você de Cuiabá, aí, que é uma terra fresquinha demais, né? Lá o pessoal não passa calor lá em Cuiabá. Ó, todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esse presentaço aí do Vejam Só, essa belíssima caneca que nós vamos mandar aí na sua casa. É um mimo, tá? Do programa, em reconhecimento aí à sua audiência, tá? Então manda a foto que você vai concorrer a esta caneca aí, tá bom? Nós vamos mandar para você, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada. Considerações finais de uma aplicação. Reverendo Christopher, como no primeiro bloco o pastor Henrique começou, nesse eu vou dar a honra para o irmão começar, tá bom? Ok. Considerações finais de uma aplicação, por favor. No próprio Salmo 1 mesmo, do texto de hoje,
que esse salmo é o salmo que abre todo o livro de Salmos, juntamente com o Salmo 2. Então, já de antemão, adianto que tudo que foi discutido hoje no Salmo 1 está sendo discutido da mesma forma e um pouco mais detalhado no Salmo 2. Então, quem são esses escarnecedores? Quem são esses ímpios? Quem são os pecadores? São os que nos fazem sofrer em relação à nossa fé, em relação à nossa espiritualidade. Por isso nós conseguimos identificar, porque a intencionalidade deles, o dolo deles é muito forte, muito notável. Pode não ser no começo, mas a gente acaba notando. E quando nós, no sentido de nós abrirmos nosso coração para que ele também abra, temos que tomar muito cuidado, temos que ter muita maturidade, muito discernimento, porque eles podem aproveitar a nossa fraqueza, igual aproveitaram de Pedro, para tornar um motivo de escárnio contra Deus. Você é crente, onde está teu Deus? Pode já reverter para isso. Então, mas o Salmo 4 traz a palavra de consolo, né? Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, eles, os escarnecedores, não prevalecerão no juízo que os justos efetuarão por sobre eles. Está subentendido no Salmo 1. Então, gente, não vamos nos esmorecer, vamos confiar na promessa de Deus e vamos ficar na roda dos justos. Sim. Dos justos. Boa. Obrigado, reverendo Christopher, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, família, igreja também do irmão, ministério. É sempre muito bacana recebê-lo. Amém. Os contatos nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para você ter acesso e poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho, do ministério do reverendo e, obviamente, quiser falar um pouquinho mais sobre o tema que nós tratamos. Pastor Henrique, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Perfeito. Eu quero usar esses 3 minutos primeiro para agradecer. Estou muito feliz. Há 13 anos atrás eu me convertia e eu sempre tive esse desejo de aprender da palavra, né? E o Vejam Só fez parte do meu crescimento, né? Com o reverendo Weber, os debates soterológicos, arminianismo, calvinismo. Então, tudo isso fez parte do meu crescimento. Então, hoje poder estar aqui para mim é uma honra, um privilégio, né? Não sei, consigo nem expressar o quanto eu estou feliz por estar aqui com vocês. E, de forma prática, eu quero deixar 2 aplicações para você que está me ouvindo. Se assentar na roda dos escarnecedores não é se isolar do mundo, não é formar um gueto e você não estar ao lado de ninguém. Mas, primeira coisa, se relacione com todos, mas não seja amigo de todo mundo. Selecione as amizades, selecione as pessoas que você vai dar acesso ao seu coração e estabeleça limites para cada uma delas. E segundo, lembre-se que aquele que é o ímpio, aquele que está nas trevas, é alvo da sua missão, cumpra a missão que Jesus te deu. E é isso, Deus abençoe. Boa, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Que Deus te abençoe também. Tenho certeza que foi bem edificante para quem nos assistiu, quem acompanhou, pôde aprender bastante. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, receber esse testemunho também e principalmente, meu irmão, abrir portas aqui para essa renovação da nossa teologia, né? A gente precisa realmente de teólogos novos, que surjam, que cresçam, que avancem e que vão rompendo aí barreiras, trilhando esse caminho que, obviamente, aqueles do passado já aplainaram para a gente, né? Exato. Mas que a gente precisa crescer também. Eu me coloco nesses novos aí, porque apesar da barba branca, eu sou novo também, tá bom? Não vem falar na minha orelha não, Angélica, que eu tô velho, que eu não tô velho. Tá, tô novo. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Os contatos do pastor Henrique também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E nada de ficar mandando mensagem lá no meu Instagram falando que eu tô velho, viu? Os internautas aí que gostam de bagunçar comigo. Não façam isso. Vou bloquear vocês. Vamos encerrar o programa de hoje, mas colocando aí primeiro o resultado da nossa enquete. A gente perguntou lá no Instagram. Não se assentar na roda dos escarnecedores significa que não devo estar com incrédulos. 42% responderam que sim, que significa isso, que nós não devemos estar com eles. 58% responderam que não significa isso. Significam outras coisas que eu entendi, foi o que os nossos convidados defenderam também, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou.
eu li o comentário do Márcio, mas a Josiane Fernandes, a Camila Teres também, foram alguns comentários que nós separamos, mas por conta da dinâmica do tempo, não foi possível a gente colocar aqui, tá bom? Não deu tempo, mas eu deixo aqui o meu abraço e reconhecimento a vocês também pelo carinho, tá bom? Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você. Forte abraço e até lá!